Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos falar pouquinho, muito pouquinho, do ataque à escola na Áustria, porque eu quero é falar do Código Penal, está quase a começar, e da matéria, não tenho paciência nenhuma para quando a vez que eu arraso a extrema-direita, os senhores parece que ficam ofendidos. Pois, eu tive o meu canal colonizado por salazarismo durante tantos anos. Agora, pois, o pessoal habituou-se a um discurso de extrema-direita. Eu não sou de extrema-direita, eu tive muitos convidados, e alguns muito carismáticos, de extrema-direita, mas eu não sou de extrema-direita, nem direita secretária, eu sou de direita conservadora. Sempre disse isso desde o dia número 1 que estou no YouTube há 5 anos. Os senhores estão um bocado equivocados acerca do que são as minhas convicções ideológicas. Os senhores nunca me vão ouvir falar bem da extrema-direita. Da extrema-esquerda também não me vão ouvir falar bem, mas tenho alguma tolerância com o comunismo português, não com o comunismo soviético nem norte-coreano. O comunismo português, apesar das barbaridades do PREC e outras coisas afins, apesar de tudo, hoje em dia até são pessoas decentes e fizeram algumas coisas boas pelo país, principalmente terem ajudado, fundamentalmente, os capitães de Abril a derrubar o regime, porque os serviços secretos do Partido Comunista eram uma coisa impressionante no tempo de Salazar. Era a única oposição que existia no tempo de Salazar. O Mário Soares fundou um PS na Alemanha. Não estava no país, ok. Quem enfrentava diretamente o Salazar eram os comunistas. Por isso tenho essa dívida de gratidão para com os comunistas. A extrema-direita odeia os comunistas porque a extrema-direita adora o Salazar, como toda a gente já percebeu. E por isso, os senhores, à vontade, querem um novo Salazar em Portugal, à vontade. Eu não vivo aí, os senhores é que vivem. À vontade. Por isso é que eu vou já para uma série. Não vou falar do tema, mas quer dizer, não é que eu tinha a minha cabeça para vir para as redes sociais, que é uma cambada de anónimos, falar de coisas sérias. As pessoas aqui não estão de boa fé. Não estão de boa fé. As pessoas aqui estão para vender a banha da cobra em que acreditam, os valores deles, a política deles, a cultura deles, a puta que os pariu deles. Entendem? As pessoas vêm para as redes sociais com uma agenda completamente dogmática. E os senhores vão na cantilinha. Pronto, está bem. À vontade. Bom, então houve aqui um ataque a uma escola, como sabem, na Áustria. Tenho aqui, estou a ver se consigo abrir a notícia. A Áustria é a terra do Sr. Adolfo, como sabem, e do tio Freud, e do Wittgenstein, e muita gente. O Círculo de Viena, o maior conjunto de intelectuais que alguma vez se viu na história da humanidade, só com paralelo na Atenas de Sócrates e nos Peripatéticos de Aristóteles e a Escola de Frankfurt. Por isso é um país espetacular, é uma coisa fabulosa. E o ataque deixou 11 mortos. 11 mortos. Ex-aluno invade escola e mata estudantes na Áustria. Em Graz, que é uma cidade por acaso que eu conheço bem, o ataque foi em Graz, a segunda maior cidade do país, a seguir a Viena da Áustria. O assassino matou-se dentro da escola. Na Áustria, claro, obviamente que os maluquinhos da extrema-direita já iam dizer que foi um imigrante, e isto, aquilo, o habitual. É a paranoia habitual. A paranoia habitual que só quem não é caucasiano nem cristão é que são agora os bandidos, não é? Essa é a tese agora, não é a tese agora da extrema-direita, é a tese da extrema-direita em toda a história da humanidade. Os outros que não são a nossa cultura, que não são a nossa religião, que não são a nossa cor da pele, é que são os maus da fita. Os senhores são tão estúpidos com essa conversa tem milhares de anos. Teve o seu pico máximo justamente com esse austríaco chamado Adolfo, que foi o maior monstro da história da humanidade e acabando com o mundo. O mundo não implodiu naquele tempo porque não havia bombas nucleares na altura. Foi justamente o advento
da bomba nuclear que acabou com a Segunda Guerra Mundial, que os americanos chegaram lá primeiro. No projeto Los Alamos, coordenado por Robert Oppenheimer, por acaso era financiador de comunistas. O irmão era comuna, a cunhada era comuna, e ele mandava dinheiro para os comunistas que lutavam contra o Franco, onde por acaso o meu avô estava a lutar contra o Franco. Por isso tenho uma azia, esta gente estúpida até me doa, que está sempre a cometer os erros do passado, está sempre a repetir os erros do passado. Que há um problema de imigração desregulada na Europa, não temos dúvidas nenhumas, mas os senhores estão a culpar os imigrantes, coitados. Os senhores têm que culpar é os políticos. Votem noutros. Votem no André Ventura. Votem noutras pessoas que não sejam os mesmos, mas se querem resultados diferentes, mudem de equipa. Na Áustria, um ex-aluno invadiu uma escola e matou 10 estudantes. O ataque foi em Graz, segunda maior cidade do país. O homem de 21 anos executou 6 raparigas e 3 rapazes com uma pistola e uma espingarda, adquiridos ilegalmente. Outro estudante morreu no hospital. O assassino matou-se dentro da escola. Claro que não se pode dizer nada, dizer que o homem era doente psiquiátrico. Quem é que faz isto, não é? Porquê é que existem estes assassínios infinitos, ou assassinatos infinitos, em escolas, parece os Estados Unidos? Porque é que os miúdos se revoltam tanto contra os seus confrados? As invejas mórbidas, clanianas, fazem mal alguma coisa, não é? É perturbação psiquiátrica do período, mas hoje em dia ninguém se assume como doente psiquiátrico. Não. Os doentes psiquiátricos agora é o Chekhov na enfermaria número 5. O Chekhov, que era supostamente o psiquiatra e o literato, no momento que mostra compaixão e empatia para com o doente psiquiátrico, os colegas acham que ele já era o doente psiquiátrico, deixou de ser psiquiatra. Ou seja, é mais ou menos assim a história. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Os clínicos, os juristas, os filósofos mostraram empatia, compaixão para com as pessoas que antes tinham grandes problemas, o anormal do Foucault, agora tomaram conta, querem mandar nos órgãos de soberania, querem mandar na clínica, querem mandar na lei e querem fazer o que querem sem serem imputabilizados por lei, porque coitadinho de mim, sinto-me mal, pego uma pistola, vai tudo direito. Porquê? Não sou doente, sou uma pessoa não adaptada à sociedade. Estilo Michel Foucault. Já ninguém é doente nos dias de hoje. Lá agora, nunca vi tanta patologia mental na minha vida, nunca vi tanto comportamento desviante na minha vida. Nunca vi. Mas enfim, vamos para a matéria, não tenho paciência nenhuma, mas mesmo nenhuma, para falar de coisas parvas, não é? Isto não é uma coisa parva, isto é uma tragédia, mas os senhores é que, por acaso estava a ver aqui, muito raro vídeos meus com este tipo de conteúdo, os senhores gostarem, porque os senhores são fanáticos. Não, os subscritores e os apoiantes é diferente, não é? Mas o pessoal, quando vem aqui visitar de vez em quando, é a população das redes sociais, é como o pessoal da bola, quem vai à bola, não é? É aquela gente fanática, nunca perdem o jogo. É sempre o árbitro que é ladrão. Essa visão clubística da vida, essa visão comunismo barra extrema-direita da vida, essa visão profundamente manicaísta, profundamente dicotómica. Nós somos os bons, eles são os maus. Os russos são as bestas, os americanos são os anjinhos. Pois, eu sou pró-americano até à medula, como sabem, mas chamar os americanos anjinhos, ai, não é? O maior império democrático da história, mas não deixa de ser império. Enfim. Vamos para a matéria. Ora... Deixa cá ver... Onde é que não estávamos? Eu, por acaso, tenho muita pena, porque eu gosto muito de ver da Áustria e da Áustria em geral, isso foi em Graz. Tenho muita pena que isto tenha acontecido num país como aquele, terra do Freud, mas realmente a normalização da patologia mental, a normalização do comportamento desviante, a normalização do que antigamente se chamava o anormal, dá nisto. Ou seja, as pessoas não aceitam de todo que são absolutamente disfuncionais
E como não aceitam que são disfuncionais, ninguém diz nada, toda a gente diz sim, sim, pode-se identificar como uma porca e ir para a rua com uma cadela, com uma trela de porca, como se fosse uma cadela porca. Já vi isso no YouTube e até na televisão. São pessoas completamente disfuncionais. Se é para a maluquice parva da psiquiatria clássica, não é uma coisa. Se é para a maluquice homicida psicopática, acaba nestas tragédias. Este rapaz era psicopata? Não faço ideia. Agora, quem mata mais que uma pessoa, quem mata mais que duas pessoas, quem mata mais que três pessoas, quem mata um grupo, ele matou um grupo de ex-colegas. Porquê? Quem mata mais que... Porque lá está, é um homicídio qualificado a 100%, e depois matou-se a si próprio, ou seja, nós estamos ao vínculo negativo, vínculo perverso dos psicopatas, que querem um vínculo através da morte ou do ódio puro. Porquê é que ele fez isso? O que é que lhe fizeram lá na escola, não é? O que é que lhe fizeram lá na escola? Um país tão civilizado como a Áustria, o que é que lhe fizeram na escola para o homem perder a cabeça desta maneira? Ou se calhar não perdeu a cabeça, se calhar é um disfuncional puro e duro, um doente psiquiátrico, mas que hoje em dia parece que a psiquiatria tem medo de diagnosticar as pessoas como doentes psiquiátricos. Se é uma pessoa que é um perigo para a sociedade, um perigo para si próprio, tem que estar internado, obviamente, compulsivamente, do ponto de vista psiquiátrico. Se não vai para a cadeia, como é evidente. Este coitado coisa nenhuma, matou, deixou de ser coitado, este matou aquela gente toda e depois matou-se a si próprio, matou-se a si mesmo, não é matou-se a si mesmo, é uma redundância, matou-se. Enfim, é o que dá o movimento woke, a querer normalizar tudo, não é? Por isso, vamos para o Foucault. E tínhamos ficado em que o monstro é o modelo maior de todo o comportamento desviante. O psicopata é o modelo maior de todo o comportamento desviante. Podemos dizer que até o final estou a citar o Foucault, claro, isto é a minha tese do tratamento intelectual, como sabem, até ao final do século XIX e talvez até o século XX, o indivíduo anormal é essencialmente o monstro do cotidiano. Ou seja, o monstro que se tornou um lugar comum. Por muito tempo, o indivíduo normal será qualquer coisa como um monstro suave. Veja bem, a pale monster. Monstro suave, diz o Foucault em Anormal 74-75, as preleções no Colégio de France, Collège de France, páginas 5556. Espetacular o Foucault, ou seja, o Foucault a dizer, pois, os anormais são monstrozinhos em miniatura, são pequeninos monstros, são monstros suaves, uma palidez, literalmente traduzindo, uma palidez da anormalidade, uma palidez da monstruosidade. O Foucault foi um dos maiores advogados da normalização da patologia mental. Eu estou exatamente a criticar o pensamento de Foucault, apesar de eu ter um enorme desvanecimento cada vez que leio o Foucault, porque ele próprio era uma pessoa muito perturbada. Só que o Foucault na altura era a exceção, agora é a regra. O Foucault era um gênio que as partes parvas a gente tirava e as partes boas ficava. Como é típico dos grandes intelectuais, tem partes parvas e partes boas. As pessoas estúpidas, as pessoas desequilibradas, as pessoas disfuncionais focam-se nas partes parvas e focam-se nas partes menos boas. Bom, isso não acaba bem. Não acaba bem porque os intelectuais e estes génios, isto e aquilo e aquilo outro, são as pessoas que mais contribuem para a sociedade. Ou falam bem com eles ou não falam, entendem? Porque depois temos os casos insíquicos desta vida, não é? Cuidado, virar um tipo desse ao contrário é muito perigoso, porque somos de uma sofisticação intelectual com Jesus. Ui, se querem fazer alguma, fazem mesmo. Como eu estava a dizer, a frase é esta, e é a citação, quando eu falo do monstro, dito de outro modo e recorrendo a uma metáfora que traduz muitas vezes a forma como
comunitariamente são vistos os crimes cometidos por imputáveis diminuídos, rectioso por aqueles que padecem de uma anomalia psíquica, se o agente, com a sua atitude interior, com a sua decisão sobre si mesmo e o comportamento adotado ao longo da sua existência, determinou ou contribuiu para a criação do monstro, foi aqui que ficámos. Esta é a citação do Foucault, que eu cito na minha tese. O que o impele para a criminalidade ou se de algum modo o alimentou, então a sua culpa não será diminuída. Estou em nota outra vez, quando a culpa não é diminuída. Neste sentido, veja-se, por exemplo, adoro este acorde é um espetáculo. Neste sentido, veja-se, por exemplo, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 23 de nove de 1992, processo número 042935, relator, Sr. Conselheiro, Sr. Juiz Conselheiro Ferreira Vidigal. Diz o Sr. Juiz Conselheiro o seguinte: as deficiências mentais do arguido apenas colocam uma problemática de culpa, de imputação criminal, que nada tem a ver com a ilicitude que está assinalada em todo o seu processo delitivo. Ou seja, o Sr. Juiz Conselheiro diz claramente: uma coisa é a patologia mental, outra coisa é o ilícito. As deficiências mentais do arguido apenas colocam uma problemática de culpa, de imputação criminal, que nada tem a ver com a ilicitude que está assinalada em todo o seu processo delitivo e que subsiste para além de se verificar e determinar se aquele possui aquele conjunto de qualidades pessoais que são necessárias para ser possível a censura ao agente, por ele não ter agido de outra maneira. Estão a ver aqui o Hans Welzel, a Escola Feminista da Ação, ele poderia agir de outra maneira, e que se referem ao lado endógeno do crime. O arguido, que é médico, eu gosto tanto deste acórdão, já vos falei deste acórdão várias vezes a passar. O arguido, que é médico e que não quis tratar dos seus males psíquicos, ou seja, estamos a falar aqui de um médico, que sabia perfeitamente que tinha uma patologia mental. Voltamos sempre ao mesmo, é Voltaire. As pessoas que fazem mal aos outros sabem perfeitamente que estão a fazer mal aos outros, mas não querem tratar desses seus males psíquicos. Quem tem prazer em fazer mal aos outros é profundamente disfuncional. Tem uma patologia mental, seguramente. Pode ser a psicopatia, pode não ser patologia mental como eu a defendo, é pior ainda. Se não tem patologia mental, se é maldade pura, são os mais doentes de todos. Porque se há uma patologia mental que ainda justifica ali uma insuficiência neurológica, uma insuficiência psicológica, uma insuficiência de várias ordens, a pessoa não é como outra. Agora, quando é maldade pura, pois, aí é que os seus são mesmo os piores seres humanos do mundo, são os tais monstros do meu amigo Michel Foucault. Aqui não, aqui o arguido sabia que tinha uma patologia mental e o seu juiz conselheiro, uma tarefa que nem mexeu os olhinhos, diz logo: o arguido, que é médico, o Aristóteles dizia o mesmo, quem não tratou dos seus males, paga, mais ou menos assim a expressão, paga a fatura mais tarde. É mais ou menos assim a expressão. O Aristóteles não usa a expressão fatura, como é evidente. Paga o preço, paga as consequências, por assim dizer, na vida futura. O Aristóteles era muito disso. Quem não cuida dos seus males, físicos ou psíquicos, paga as consequências. E por isso, que não quis tratar dos seus males psíquicos, não perdeu a consciência de licitude, dos atos que cometeu com maior barbaridade e crueldade, não se justificando assim uma atenuação da culpa em proporção da sua muito diminuída inimputabilidade. O juiz deu-lhe uma, sério, assim: então és médico, filho, sabes que tens uma patologia mental, cometes um crime bárbaro e cruel e queres ser inimputável, porquê? Aliás, ainda agrava mais a culpa. E a medida da culpa é a medida da pena, como sabem. É ainda mais severa a pena quando o juiz e o Ministério Público percebem que a pessoa tem ainda mais consciência dos atos. Uma coisa é lá o chanchinho lá atrás só posto que mata lá a velhota à pasada por causa dos caracóis. Bem, no caso dos acórdãos que eu tenho aqui referido, houve um que matou outra pessoa
o dono do terreno por causa de caracóis. E esse era mesmo, obviamente, mesmo chãos. E havia ali, obviamente, insuficiências psicológicas bastante consideráveis do ponto de vista cognitivo. Mas há pouco tempo também houve um caso que eu vi na televisão, não analiso aqui os acórdãos que vejo na televisão, como é evidente, não tinha acesso a eles. Tenho, mas não me parece relevante para mim. Em que houve um chãs também lá atrás, só oposto para o norte, que matou uma velhota à pasada, ou o que é que foi, e foi por uma disputa de terreno também, não era como o outro apanhar caracóis, uma coisa trivial, bárbaro. Também, quando se via o homem a falar, via-se que aqui era padroeiro, chancharia, padroeiro do piorio, que, um técnico analfabeto quase, quer dizer, tanto funcional como estrutural. A lei aí, por acaso, até é mais branda. Por acaso é mais branda, porque a lei falava muito disso no Código Penal de 1886. O arguido ter um certo grau de inteligência para cometer determinado tipo de crimes. Quando os senhores veem crimes muito bárbaros e muito cruéis, normalmente não é uma pessoa, como se dizia antigamente, atrasada mental. São sofisticações intelectuais bastante consideráveis. Os psicopatas mais severos e mais cruéis são profundamente sofisticados intelectualmente. Profundamente. Tanto os virtuais como os verdadeiros. Ou seja, não é gente estúpida nem gente parva que estamos aqui a falar. O juiz, o conselheiro tem toda a razão. Cometeu o acto com maior barbaridade e crueldade. Não se justifica de todo uma atenuação da culpa. Porque a barbaridade e a crueldade é de tal forma, a consciência ilícita é de tal forma, porque a pessoa é médica, sabe que tem uma patologia mental e nada fez para cuidar dos seus males psíquicos. Muito pelo contrário, cometeu um crime gravíssimo. O que é que uma pessoa, se acha que tem ímpetos de matar alguém ou de... Lá está, se constitui um perigo para a sociedade ou constitui um perigo para si próprio, o que é que faz? Pede um internamento compulsivo num hospital psiquiátrico. O tal consentimento condenado da professora Maria João Antunes antes de ser condenado a alguma coisa. Interna-se a si mesmo. Diz, olha, eu estou aqui com uma crise existencial homicida e, tenho que estar internado. Consultam um psiquiatra e tentam, como os alcoólicos fazem, os toxicodependentes, vão para um centro para desintoxicarem, neste caso, a patologia mental, em vez de ser a substância tóxica ou o álcool. Também é uma substância tóxica, mas está bem. No entanto, a sua muito diminuída inimputabilidade tem que ser tomada em conta no momento da determinação concreta da medida da pena. Estou eu aqui a articular. Conforme tipificado no artigo 71, número 2 do Código Penal. Determinação concreta da medida da pena. Artigo 71, número 2 do Código Penal. Determinação concreta da medida da pena. Confere Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2010, página 267. Proeminência do artigo 71 do CP, do Código Penal, em relação aos sentimentos barbaridade e crueldade manifestados no cometimento do crime, porquanto pertinentes para o local do impresso, conferiu Pinto Albuquerque comentário do Código Penal à luz da Constituição da República da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2010, páginas 269, 270, nota 12. O próprio professor Pinto Albuquerque reconhece, por acaso esta não é a versão que eu citei na minha tese, esta versão do Código Penal é a última, deixa cá ver se a nota 12 ainda é o que era. Não deve ser porque, pois, artigo 71, página 413 do Código Penal, determinação da medida da pena. A determinação da medida da pena, dentro dos limites definidos na lei, é feita em função da culpa do agente e das exigências de prevenção. Isto diz a lei. Depois, na determinação, isto é o número 1. Número 2, na determinação concreta da pena, o Tribunal atende a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, depuseram a favor do agente ou contra ele, considerando nomeadamente, já vos estou a ler o Código Penal, afinal, até comecei a ler o Código Penal antes das introduções, teve alguma sorte.
Nomeadamente, a linha A, o grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e a gravidade das suas consequências, bem como o grau de violação dos deveres impostos ao agente. Linha B, a intensidade do dolo e da negligência. A linha C, os sentimentos manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos que o determinaram. A linha D, as condições pessoais do agente e a sua situação económica. Era médico este. Número E, a condição anterior ao facto e a posterior a este, tinha uma patologia mental, não cuidou dos seus males psíquicos, então lá que já almoçaste, especialmente quando esta seja destinada a reparar as consequências do crime. A linha F, a falta de preparação para manter uma conduta lícita manifestada no facto, quando essa falta deve ser censurada através da aplicação da pena. Não foi por falta de aviso que a pessoa diz: ó filho, para lá de fazer essa merda, filho, estás a fazer merda, continuam a fazer merda, acabam por cometer crimes muito graves, indireto ou diretamente contra uma pessoa. A lei diz que a pena ainda é mais agravada, porque houve aqui uma falta de preparação para manter uma conduta lícita, porque foi uma conduta ilícita permanente, perpetuada, não foi um caso isolado, entende? Já vos disse que os criminosos, especialmente o de registro psicopático, o dar-vos um tiro na cabeça é a última coisa que eles fazem. Até lá tentam-vos destruir a vida de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Número 3. Na sentença são especialmente referidos os fundamentos da medida da pena. Depois, o professor Pinto Albuquerque, com as suas espetaculares notas. Quantas notas é que nós temos aqui? 24 notas para este artigo. E ele diz: somar da anotação, a fonte direta, claro, a anotação 1, a proibição da dupla valoração das circunstâncias, anotações 2 e 3, a valoração ambivalente das circunstâncias, anotação 4, a referência temporal das circunstâncias, anotação 5, as circunstâncias relativas ao facto, anotação 6, as consequências do fato, anotação 7, o modo de execução do crime, anotação 8, as formas do ilícito subjetivo, anotação 9, as circunstâncias relativas ao agente, anotação 10, os motivos do agente, anotação 11, os sentimentos do agente, pois ainda é a anotação 12. Pois lá está, eu não alterei nada na minha tese em relação ao articulado da lei, porque nos artigos que eu citei, porque eu realmente vi as várias edições do Código Penal e nunca alteraram a letra da lei no que concerne aos artigos que eu trabalhei, realmente a barbaridade de crueldade, os sentimentos do agente ainda é nota 12, ainda é. A anotação 12, os sentimentos do agente, quem comete o crime, claro. As condições pessoais do agente e a sua situação socioeconómica, anotação 13. A conduta do agente anterior ao facto, anotação 14. O modo de vida do agente, anotação 15. A conduta do agente posterior ao facto, anotação 16. A conduta pessoal do agente, anotação 17. O decurso do tempo desta prática do crime, anotação 18. O concurso das circunstâncias notificativas, anotações 19 a 22. E a sindicância da medida da pena, anotação 23 e 24. Realmente, e depois aqui na nota 12, o professor Pinto Albuquerque diz: especial relevo é também dado aos sentimentos manifestados no cometimento do crime. Trata-se da intenção do autor do projeto do Código Penal, daquilo que os alemães designam por Gesinnungsmerkmal, isto é, aqueles elementos que caracterizam a atitude interna ou atitude moral do delinquente e que não cabem no dolo, nem nos motivos ou fins de vontade criminosa, porque dizem respeito mais claramente à posição. Isto está a citar o Eduardo Correia, o professor Pinto Albuquerque está a citar o professor Eduardo Correia, porque dizem mais diretamente à posição do agente perante a própria ordem jurídica. Eduardo Correia, em atas do CP, Eduardo Correia, Código Penal, 1965p, página 126. Ou seja, o professor Pinto Albuquerque cita o professor Eduardo Correia e a citação começa que os alemães designam por e até agora. Por outro lado, aqui já são palavras do professor Pinto Albuquerque, o não funcionamento de fatores inibitórios contra motivos também agrava a culpa do agente, relevando a dita atitude delinquente, por exemplo, quando o crime é cometido prevalecendo-se o agente na sua qualidade de funcionário,
circunstância 24 do artigo 34 do Código Penal de 1886. Estão a ver onde é que eu vou buscar as minhas inspirações. O professor Pintal, porque é que está sempre nisto? Vai às atas, vai ao Código Penal de 1886, vai à doutrina toda possível e imaginável portuguesa, alemã, austríaca, suíça, italiana. Nossa Senhora! Até aos chineses vai. Perdão, é o menino Jesus. Ao sendo ofendido, ascendente, descendente, esposo, parente ou afim até segundo grau por direito civil, mestre ou discípulo, tutor ou tutelado, amo ou doméstico ou de qualquer. Esta era a terminologia do Código Penal do século XIX, claro. Amo ou doméstico ou de qualquer maneira legítimo, superior ou inferior do agente, circunstância 27 do artigo número 34 do Código Penal de 1886, como diz o professor Cavaleiro de Ferreira em 1989, página 126, e Lourenço Martins, o professor Lourenço Martins, página 201, 506 e 507, referindo-se às circunstâncias do artigo 132, homicídio qualificado, número 2, como sinais ou indicações transponíveis para outros crimes quanto à intensidade do dolo. Isto é uma notinha, isto é só uma notinha de um artigozinho. Não sei se estão a ver porque é que o Código Penal tem quase 2000 páginas quando só tem 300 e picos artigos. Não sei se estão a ver porque é que é esta a verdade. Para concluir, tem que ir. Isto é que é giro, pá. Isto é que é giro. Agora, pá, nem sei o que vos digo, estou aqui a perder tanto tempo. Eu estou a estudar em voz alta, eu não estou a falar para os senhores, estou a falar para mim, ok? Neste contexto, Roxini, para concluir, definindo o papel que cabe à culpa na determinação concreta da pena, nos termos da teoria da margem de liberdade, ensina o seguinte, diz o professor Roxini, estou a traduzir do alemão: a pena concreta é fixada entre um limite mínimo, já adequado à culpa, e um limite máximo, ainda adequado à culpa. No limite desses, que são determinados em função da culpa do agente, e aí intervindo, dentro desses limites, ou outros fins das penas, as exigências da prevenção geral e da prevenção especial. Como diz o professor Roxini, inculpabilidade da prevenção em Direito Penal 1981, páginas 94, 113. Estou a citar. E diz o professor Ischek o seguinte, estou a traduzir do alemão também. O professor Ischek, o tal grande pai do Direito Penal comparado, o tal que fundou o Instituto de Direito Penal e Criminologia no Max Planck, em Friburgo. O ponto de partida da determinação judicial das penas é a determinação dos seus fins, fim das penas, a medida da pena é a medida da culpa, e só partindo dos fins das penas, claramente definidos, e o fim da pena nos dias de hoje é a ressocialização do arguido, não é punição, e só partindo dos fins das penas, claramente definidos, se pode julgar que factos são importantes e como se devem valorar no caso concreto para a fixação da pena. Diz o professor Ischek, Tratado de Direito Penal, parte geral, volume 2, 1993, página 1194. Ficamos por aqui, ficamos na citação em relação ao artigo 71 do Código Penal, número 2, claro, e também do número 1, e a articulação com o acordo do Sr. Juiz Conselheiro Ferreira Vidigal acerca de um médico que, coitadinho, era paciente psiquiátrico também e achava que podia cometer crimes de homicídio qualificado sem qualquer punição. O juiz diz, não, quando o senhor sabe dos seus males psíquicos, não cuida deles, a pena ainda é mais agravada. Isto é uma lição para os médicos psiquiatras principalmente. Tá? Os médicos psiquiatras têm muita mania, como os senhores viram em relação às perícias, de chegar ao tribunal e de crescer para o juiz. Por isso é que o Ministério Público gosta tanto do pessoal especialista na área, mas que não é médico psiquiátrico, porque a realidade do direito e a medicina é muito grande ainda hoje. Mas enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado, um abraço.